1h30. Hoje o seu Gabriel Rota foi Caxias, né? Foi britânico. 1h30. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV. O Laércio já apertou o biloto aí, já tem todas as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista. E eu sempre peço, não é? Porque você sabe, aqui nós entrevistamos senadores, governadores, prefeitos, presidentes disto e daquilo. Não dá para dominar todos os assuntos de uma maneira bacana. Então eu preciso da sua participação, eu preciso da sua ajuda. Por isso que nós colocamos ali o número do WhatsApp, para que você possa fazer a sua pergunta. Se for uma dúvida, se for uma crítica, se for um elogio, faça, intervenha no debate, coloque o seu nome e o nome da sua cidade ou o seu bairro. É importante você dar identidade à sua percepção. E hoje eu vou precisar da sua ajuda, porque o entrevistado, nós vamos conversar os 3 blocos com ele. Jorge Viana, ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, está agora na condição de promover os negócios brasileiros, né? Melhorar o nosso desempenho, como dizem aí os entendidos, a nossa performance, para que o Brasil possa cada vez mais conquistar mercados externos com seus produtos e tal. Então a ideia é fazer com que a economia brasileira reaqueça novamente e talvez, como a gente já disse aqui no encontro anterior, talvez você que esteja assistindo ao nosso programa hoje, talvez o seu negócio possa ter viabilidade, quem sabe, não é? Então isso é um dos assuntos que vamos tratar com o Jorge Viana, mas o leque é grande, é amplo, então eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora. Bom, Jorge, obrigado pela sua vinda aqui, mais uma vez aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço esse convite. Eu sei que nós estamos na terça-feira gorda de carnaval, né? Mas esse carnaval meu foi conversando com muita gente, recebendo pessoas, plantando meu café, brincando com o André, com a Clara, com os netos, né? Minhas filhas, em casa. Mas é um prazer enorme estar aqui. Ontem mesmo eu estava no escritório falando com pessoas de cooperativa, com o pessoal da Dom Porquito, da Acriaves. Hoje também recebi algumas pessoas. Amanhã vou estar com o presidente da Federação do Comércio, Sebrae. Estou aproveitando o feriado de carnaval para trabalhar um pouco também e atualizar aí minhas conversas. Bom, eu quero continuar a nossa conversa, que é a nossa entrevista, de onde nós paramos. Teve um ponto importante da última conversa que nós tivemos aqui, falando a respeito daquele encontro que o Sebrae vai fazer para tentar identificar alguns potenciais produtos, algumas cadeias produtivas que possam ter viabilidade. Daquilo ali, daquele momento para hoje, o que a gente pode dizer que andou? Então, primeiro assim, tá, eu estabeleci que eu vou estar todo mês no Acre, né? Eu tenho minha casa aqui, tenho meus familiares aqui, tenho uma história aqui. E eu também tomei uma decisão de que o meu trabalho, agora eu trabalho no governo federal, numa agência que trabalha o aumento das exportações, a promoção das empresas e dos produtos brasileiros no exterior e atrai investimento. Esse é o trabalho da Apex Brasil, né? Ela tem uma condição de atuar no mundo inteiro, promovendo os produtos brasileiros lá. Mas eu também já identifiquei, por isso que aquele trabalho que, naquela outra vinda minha, nós tivemos reuniões com os setores produtivos, o desdobramento dele, por exemplo, amanhã eu vou estar reunido com o Marco Lameira, que é o superintendente. FEComércio? Não, do Sebrae, que é o parceiro da Apex nesse projeto, e também ele responde pela Federação do Comércio, né? Eu vou estar reunido com ele amanhã, dando alguns passos adiante daquilo. O problema é que das exportações brasileiras, por exemplo, do ano passado, foram exportados 334 bilhões de dólares no ano passado. E disso, 28 bilhões foram aqui da região norte, onde nós estamos. Desses 28 bilhões, as pessoas dizem, poxa, então 28 bilhões de dólares. Você falou 21 foi a Vale, não é isso? 21 foi do Pará com a Vale do Rio Doce, sobram 7. Então, o Acre, dentro dessa região, é o que menos exporta. Está exportando 52, exportou 50
2 milhões de dólares o ano passado. Na época que eu fui governador, a gente teve ano que exportou mais de 25 milhões de dólares. Eu já saí do governo faz 16 anos, está entrando em 17. Eu tenho também que cuidar para que o Acre não fique nessa posição. Então, esse trabalho do PIEX, que é um programa de qualificação de empresas, nós vamos fazer, vamos ampliar, são 100 empresas. E como você disse agora, às vezes tem alguém que está nos assistindo que vai dizer, poxa vida, eu posso usar essa oportunidade, me preparar para ser um exportador. Ontem eu estava com o pessoal da Acreave Dom Porquito. Eles agora vão começar a usar fortemente a logística positiva nossa, de estar aqui com a Estrada do Pacífico, estar perto do Oceano Pacífico, perto de Lima eles vão exportar para a Colômbia, para o Chile. Isso está acontecendo agora. Por que não aconteceu antes? Porque as coisas demoram. Agora que está saindo a licença para eles poderem exportar a carne suína e a de aves, porque a concorrência no mundo do mercado exterior é muito grande. Né? Mas eu estava também com o pessoal da Cooperacre ontem, com a direção da Cooperacre. A Bolívia tem ano que exporta 180 milhões de dólares de castanha do Brasil. E nós estamos vendendo 600 mil latas por ano para a Bolívia, sem beneficiar aqui, às vezes beneficiamos 300, mas nós já beneficiamos até 600 mil latas. Então nós temos que mexer nisso, a Apex vai mexer nisso. É a maneira, como eu falei, para as autoridades, visitei governo, visitei parlamentar, é a maneira que eu tenho de ajudar o meu Estado. Agora eu estou num lugar que eu possa ajudar nesse aspecto. Como que a Apex pode intervir nesse debate a respeito da castanha, que é um produto importante da nossa pauta, porque a informação que circula é que está em gestação ali na Procuradoria-Geral do Estado um texto para poder, digamos assim, dar uma equacionada nessa saída de castanha para a Bolívia e para o Peru. Como é que a Apex pode dizer, olha, vamos ver essa lei direito, como é que... Olha, que nós não podemos errar? Eu acho que isso não é o caminho. É porque, veja, o Brasil exporta minério de ferro, é o maior item da exportação brasileira para a China. China consome 60% das exportações brasileiras, é o nosso destino de 60% do que a gente exporta. É muito dinheiro. A Vale do Rio Doce faz isso o tempo inteiro aqui no Pará. Ninguém vai querer impedir de vender minério de ferro. Mas era melhor vender lâmina de aço. Óbvio que é. Mas é outro mercado muito concorrido. Eu acho que o ideal é o Estado, que é o que nós vamos fazer para a Apex. Vamos fazer uma mesa de conversa sobre por que a gente exporta pouco castanha beneficiada. Primeiro o pessoal tem que entender que o Brasil é o maior mercado de castanha do mundo. O Brasil. Então tem um consumo interno muito grande. Mas por que Ribeira Alta, bem ali pertinho, uma cidade pequena, muito menor que Rio Branco, tem 30 pequenas indústrias de castanha? Porque lá tem uma política para castanha. Tem uma política para essas indústrias. É isso que falta. E não querer criar uma regra de proibir isso ou aquilo. Por exemplo, a Cooperacre hoje, se ela quiser fazer uma análise de um produto para exportar, ela tem que mandar para São Paulo, esperar um mês, porque ela não tem um laboratório simples. É nisso que o governo tem que entrar para ajudar, é nisso que a gente tem que ter política para fazer, senão não vai funcionar. O mercado externo trabalha muito com essa parte sanitária. Então, a castanha, por exemplo, tem aflatoxina. Se você mandar um contêiner e ele for devolvido da Europa, dos Estados Unidos, você não vai vender mais. Então, não pode errar. A Bolívia melhorou isso, e a Bolívia não tem melhor internet que a nossa, não tem estrada melhor que a nossa, mas eles têm uma política melhor para a castanha que a nossa. Então, o que eu quero fazer, como presidente da Apex, é ver se a gente ajuda com os governos dos estados, quando for necessário, com as autoridades, mas especialmente com o setor produtivo, como é que a gente faz para que esses produtos que nós chamamos produtos compatíveis com a floresta, a gente não perca de goleada para países que têm uma condição até mais difícil que a nossa. É isso que eu acho que vai acontecer no Acre. Eu acredito, se a gente conseguir credenciar um frigorífico do Acre, que eu estou trabalhando para isso, para exportar para a China, se nós conseguirmos ajudar Dom Porquito, a Acreaves, a viver a sua segunda fase, ampliando os integrados, aumentando, foi criado lá quando eu era governador, o número de pessoas dono de aviário, aumentando o número de produtores donos dos espaços para a engorda dos suínos, só isso aí já vai botar 200 milhões de dólares na conta do Acre em poucos anos. É só começar a trabalhar. Eu estou focado nisso.
melhorar os produtos, porque isso vai dar mais emprego para o Acre, vai dar mais divisa e o Acre vai sair do número ruim de ser o estado que menos exporta no Brasil, se Deus quiser. Você conversou com todos os governadores. Estou conversando. Como é que foi a conversa aqui com o governador? Porque nós acabamos, a sua conversa com ele seria na tarde que nós conversamos aqui. Então, eu não sei como é que foi a sua conversa, que impressões que a conversa te passou. Não, foi uma conversa protocolar, porque eu acho que eu já vivi situações que não acho bom e quando eu estou numa função pública eu acho que eu não posso cometer o mesmo erro. Onde eu estou indo, né, eu acabei de vir agora de Pernambuco. A governadora é do PSDB, derrotou o PT. Raquel Lira, né? Derrotou o PT não, derrotou a Marília Reis, que foi do PT, mas estava no outro partido. O prefeito, o João Campos, é do PSB, e eu fui muito bem tratado. Fiquei 1 hora conversando com a governadora no palácio, no gabinete da governadora. Fiquei impressionado com a capacidade dela, mesma coisa com o prefeito. E aqui, quando eu vim, eu fiz uma visita protocolar ao governador Gladson, estive lá, ele me recebeu muito bem, com alguns secretários, e eu falei do propósito nosso de trabalho, né? Tem pelo menos 5 coisas que eu quero ver se a gente colabora aqui no Acre. Opa, vamos lá. Né? Um é fazer acontecer a ZPE, porque tem a ver, a ZPE é uma área para exportar. Jorge, por que não fez antes? A ideia era nossa, foi implantada na época com o BIM, que agora que conseguiu-se mudar uma lei que os paulistas não deixavam. Era obrigado você ter que exportar 80%. Então agora você pode exportar, botar para o mercado interno, que é o maior de castanha, desde que você recolha os impostos, para não concorrer também de maneira desleal com os empresários. Então, são mudanças. Então, vê se a gente põe para funcionar, tem que ter uma atenção para peixe da Amazônia, todo mundo, não é atrás de culpados, é uma ideia interessante, é uma ideia boa, é manejar água para produzir proteína animal. A China não tem água. 60% do mercado mundial de pescado é chinês. Eles não têm água, nós temos água e não temos mercado. O nosso é um traço. A participação, os caras estão produzindo jatuarana lá, entendeu? Na China. Então, trabalhar isso. Mas as outras coisas, ver se a gente consegue apoiar todo o setor de pecuária habilitando um frigorífico para exportar, isso eu acho que é muito importante. O outro, trabalhar aqueles projetos lá do Alto Acre, que consome o milho, que consome a soja, que envolve centenas de produtores. Quando eu comecei lá, a gente com o BNDES, nós financiamos os integrados. O agricultor passou a ser parte daquela agroindústria. E eu diria para vocês, 80% das pessoas que começaram estão lá ganhando dinheiro, ficaram maiores. Mas agora podemos viver a segunda fase. A Acre Aves hoje mata perto de 15 mil aves por dia. Abastece o nosso mercado aqui. O Acre produz, gente. Foi fruto de um projeto bem feito. Agora, pode passar para 40 mil. Esse é o plano que eu estava discutindo ontem no meu escritório. Já avisando o mercado externo. Aí no BNDES, ver se a gente consegue ter mais integrado, mais produtores. Trabalhar com isso. A Dom Porquito abate 300 porcos por dia. 100 vêm do Mato Grosso. 200 são criados já. A ideia qual é? Chegar a 600. Aumentando o número de produtores, de criadores de porcos para ganhar dinheiro. Aí é mais dinheiro em Brasileia, mais dinheiro em Pitaciolândia, maior exportação para o Acre. Foi isso que eu fui tratar com o governador, dizer que a gente, no que puder, como governo federal, a gente quer trabalhar isso, mas trabalhar numa sintonia com o setor produtivo e em sintonia com as autoridades do Estado. Você tem que trabalhar, o IDAF, por exemplo, tem que estar junto nisso, os órgãos de licenciamento tem que estar junto nisso, tem que arrumar crédito. E você encontrou feedback? Não, a conversa foi mais protocolar, mas não houve nenhuma objeção. Nenhum né? encaminhamento? Não, agora eu fui lá me apresentar, dizer que eu estava nessa missão. Agora eu tenho que trabalhar com o setor produtivo. Por isso que ontem, em pleno carnaval, eu estava reunido, aliás foi anteontem, com o pessoal da Dom Porquito, da Acre Aves, me pondo à disposição, criando um grupo de trabalho que nós vamos começar agora, somado com o esforço do Estado, somado com o esforço dos municípios, eu acho que a gente vai construir um projeto de dobrar de tamanho aquela produção, que vai ser muito bom. E do mesmo jeito, a conversa foi com a Cooperacre. Né? A Cooperacre está fazendo um investimento de 20 milhões de reais, construindo uma unidade de beneficiamento de polpa de fruta, com recurso próprio.
Falou que tinha que ampliar em 450 hectares só para a questão da acerola, Só não é a acerola. Então, veja, são projetos assim que estão prontos e agora a gente chegou. O governo do presidente Lula, eu estou trabalhando com o presidente Lula, trabalhando com o ministro Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria, Comércio Exterior. Agora mesmo nós vamos estar fazendo uma viagem para a China, eu devo estar indo junto. A Apex, que está organizando uma parte dessa viagem. E todas essas oportunidades que eu encontrar, eu vou lembrar do Acre, vou lembrar da região norte, porque o norte e o nordeste exportam pouquíssimo. E a Apex vai fazer um trabalho específico, exclusivo no norte e no nordeste, e Brasília também, que exporta muito pouco. Tem aqui, para o próximo bloco, olha, o senhor Manuel, lá do bairro Placas. Com uma agenda corrida como a sua, como pode ser priorizada peixes da Amazônia diante de tantas pautas no nível nacional e internacional? Então ele quer saber como é que está a peixe da Amazônia nessa tua agenda. E pergunta também a respeito da questão energética, né? Se nós temos, como é que está esse gargalo da energia elétrica como um insumo importante para o setor produtivo, como é que a Apex está observando isso. Vamos para o intervalo e já voltamos com Jorge Viana, presidente da Apex, aqui no Gazeta Entrevista.